Bom dia na paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Como foi a noite de vocês? A minha noite foi maravilhosa. Dormi bem. Aqui em São Paulo tá frio, tá bem friozinho, mas um friozinho bem gostoso. A gente deita, ai, muito bom, friozinho gostoso, porque o calor é triste, né, gente? Calor, meu Deus, mas o frio, não, o frio é maravilhoso. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós podemos agradecer porque nós deitamos e dormimos e acordamos e levantamos porque o Senhor nos sustentou. Eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito pela minha vida. Até aqui tem me ajudado, Senhor. Até que Deus tem me protegido, até que Deus tem me guardado, até que Deus tem feito milagre acontecer na minha vida. E ontem à noite eu fui convidada para ir num culto e eu fui, e a palavra foi sobre agradecimento. Agradecer a Deus pelas coisas que Ele faz para a gente. E é muito interessante, assim, que me veio à mente, uma vez que eu tive um problema, e eu nunca contei para vocês, mas eu sempre tô vendo nos vídeos, né, do hospital, né, eu acompanho várias pessoas que estão internadas, e eu vejo ali o sofrimento delas, né, lutando contra o câncer. Tem um rapaz tão bonito, tadinho, ele tá lutando contra um câncer que tá judiando dele, mas ele mostra alegria, ele fala tanta palavra bonita assim, sabe? Que tranquiliza até nosso coração de ver o que ele fala. Então aí eu me lembrei ontem, quando o pastor estava falando sobre agradecimento, que nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele faz pelas nossas vidas e contar para as pessoas o que Deus fez com a gente, que na hora que tem alguém sofrendo bastante pelo mesmo que nós passamos, então a gente acaba animando aquela pessoa. A pessoa vai dizer, bom, se ele saiu dessa, eu também vou sair. Se ela saiu dessa, eu também vou sair. Que como eu disse para vocês, aqui neste mundo não tem ninguém melhor do que ninguém, né? É muita gente, às vezes, querendo pisar no outro. É um querendo passar por cima do outro. Mas não adianta, gente. Não adianta. Porque para Deus nós somos todos iguais. Não tem ninguém bonito, nem mais feio, nem melhor de vida, nem mais pobre. Para Deus nós somos todos iguais. E Deus nos considera todo igualzinho, sabe? Deus não faz diferença de ninguém, não. É nós que fazemos diferença. É a gente que critica a outra sem necessidade, às vezes. Mas Deus, Ele tem um amor tão grande com a gente que Ele não critica a gente. Ele tem misericórdia da gente. Ele tem dó de ver nosso sofrimento. Eu trabalhei uma vez numa casa, quando eu era diarista ainda, bem lá atrásão, que a mulher tinha um problema no seio e ela foi fazer um exame, aí constou, né, um câncer no seio dela. E eu acompanhei todo o sofrimento dessa mulher, eu acompanhei, e eu tinha muito dó, sabe, porque o câncer não é o câncer que mata, eu acho que é o tratamento, sabe? O tratamento judia tanto, mas tanto que, meu Deus, não tem como falar. E eu já vi isso várias vezes. E aí me veio à mente que eu também tive um problema no meu seio. Eu tive um problema no meu seio, mas eu não comentava com ninguém, sabe? Eu não falava para minhas amigas, eu não falava para as irmãs da igreja, eu não falava aqui na minha casa, eu não falava para ninguém,
Mas quando eu apertava a minha axila, o meu seio aqui do lado esquerdo, eu sentia que me incomodava bastante. E tinha noite que quando eu ia dormir, eu tinha que procurar posição para eu ficar. Mas mesmo assim eu não reclamava. Eu só falava, meu Deus do céu, e se eu tiver com aquela doença, como que vai ser? O tratamento mata, o tratamento a gente não aguenta, porque judia muito. Até que eu decidi um dia fazer exame. Só que naqueles dias teve uma campanha no hospital, bem pertinho da minha casa. Teve uma campanha de mamografia, chama o exame, né? Mamografia. Então, aí eu conversei com a minha vizinha e falei, vamos lá se inscrever para nós fazer essa mamografia? Mas, gente, eu já tinha certeza que no meu ia dar. No meu ia dar porque eu sentia dor. Só que eu não contava, né, para ninguém. E nós fomos fazer a mamografia. Aí quando nós estava saindo da sala, a gente saiu da sala e foi pro balcão para assinar alguns papéis. A moça disse assim, então é assim, vocês vão voltar tal dia aqui para pegar o resultado. Se der problema no resultado de vocês, o médico não vai entregar para vocês o papel. E se não der problema, ele vai entregar para vocês e buscar. Aí eu vou ligar para vocês. Aí falamos, tá bom, então a gente veio para casa, mas eu sabia que o meu ia dar problema, eu sabia. Mas diz a Bíblia que a fé, ela remove montanhas, montanhas. A fé remove. Porque não adianta às vezes você calejar o joelho de orar sem crer. Sabe aquela oração neutra assim que sem objetivo? Não vale não. Você tem que se agarrar mesmo com Deus, sabe? Se agarrar mesmo com Deus assim que nem um carrapato, sabe? Agarra no couro de um animal que ele só sai dali se alguém arrancar ele com alicate, senão ele não sai. Nossa fé tem que ser assim, gente. A gente tem que se apegar, mas se agarrar de verdade. Fazer como fez Jacó. Jacó, ele queria a bênção do anjo. O que ele fez? Ele se atracou com o anjo. Ele lutou com o anjo. Ele disse para o anjo assim, eu só te largo depois que você me abençoar. Depois que você me largar. Então, se você me abençoar, eu te solto. Mas se não me abençoar, sem chance. Não tem chance, não. Anjo, não, eu só te largo quando você me abençoar. E o anjo abençoou Jacó, para ele poder, né, subir. Ele só subiu quando Jacó soltou ele. E eu me lembrei dessa passagem da Bíblia. Eu falei, não, agora é hora de eu me agarrar com Deus, mas me agarrar com todas as minhas forças. E eu fiz o exame, gente, a ultrassom, a mamografia. No dia de pegar o resultado, eu não fui porque eu estava trabalhando. Então, a minha vizinha foi. E quando ela viu que já era hora de eu ter chegado do serviço, ela veio aqui na minha casa. E ela falou, Toninha, eu fui lá buscar o resultado. O meu resultado eles entregaram, mas o teu não. Porque o teu deu um problema e é para você voltar lá para marcar com o médico o dia de você. É para você conversar com ele. Não tem nada muito grave, não, mas tudo que começa tem que ser tratado. Então, o que eu lembrei na hora? Da mulher que eu cuidava, que eu vi o sofrimento dela. Ela fez cirurgia, depois não deu certo, teve que tirar a mama. E foi uma luta, foi uma batalha que eu chorava junto com aquela mulher. Mas então, eu fui lá conversar com o médico. Mas eu não conversei com o médico, eu só fui no balcão e a moça falou, seu ultrassom tá aqui. O médico pediu um outro ultrassom para conferir, para saber qual é o tipo do seu problema. Eu não gosto nem de falar o nome da doença, gente, que me repugna, sabe? Me repugna. Então,
ela falou, você vai marcar um outro exame e vai fazer um novo ultrassom e levar isso para comparar os dois, para saber qual é o tipo do seu problema. Eu já fui assim determinando, sabe? Eu sou muito corajosa em parte, sabe? Eu não valo nada, gente. Mas tem hora que eu sou tão forte, eu sou tão corajosa. Eu falei para ela assim, eu vou, moça, fazer o exame que o médico pediu, mas não vai dar nada não, porque eu já comecei a orar, eu já comecei a determinar que eu tô curada e que eu tô curada. Então, no meu exame não vai dar nada. Não vai. Ela riu, falou, você é de fé, né? Eu falei, não, eu não tenho muita fé. Mas o pouquinho de fé que eu tenho, Deus honra a minha fé. Então, eu marquei, né, para fazer o novo exame 7 dias depois. E nesses 7 dias, talvez você não acredite, né? Muita gente diz que é amuleto, muita gente fala que isso é bobagem, mas para mim não é. Eu coloquei uma garrafinha d'água para orar na televisão, no programa do pastor R. Soares. Para mim podia ser de uma outra igreja também, não? Para mim não faz diferença, não? Então, todo dia de manhã, eu falei para Deus assim, do primeiro dia, falei, Deus, todos os dias de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar essa água, porque eles oram para a água, né? Eles, na oração deles, falam, Deus, unge essa água, que essa água se transforme num remédio para esse doente. Então, eu levantava de manhã, quando eu ia para o banheiro, antes de eu lavar meu rosto, antes de eu escovar meus dentes, eu já punha um pouquinho daquela água na minha mão e eu ungia o meu seio. Eu falava assim, enfermidade, você tá aí com seus dias contados, porque você vai sair daí. Porque Deus não fez o meu seio com doença, com problema nenhum. Então eu já conto que eu tô curada. E eu tô curada. Mesmo eu sentindo dor, gente, vocês estão me entendendo? Mesmo eu sentindo a dor quando eu apalpava, mas eu falava, eu tô curada. Eu determinava a minha cura. E por 7 dias eu fiz isso. Eu levantava de manhã, eu ungia meu seio, eu falava, eu tô curada porque Jesus já me curou. Aí depois de 7 dias eu fui fazer o exame. E justamente no 7º dia eu não tinha mais dor, gente. Olha como Deus é lindo, gente. Como Deus é maravilhoso. Eu apalpava, eu procurava do lado, eu procurava, mas eu não sentia nada. E eu fui fazer a mamografia num outro hospital bem longe da minha casa. E quando eu entrei naquela sala, a moça pôs o meu ultrassom lá na parede e começou a riscar o meu seio daqui, riscar de lá, para comparar, para ver aonde que estava o problema. E já pôs um outro papel lá, sabe, dentro de uma salinha bem pequena, estava em 3 ou 4 meninas. Eu falava, vocês só estão judiando de mim, porque eu não tenho mais nada, eu tô curada. Mas o médico pediu, né? O problema tá aqui nesse ultrassom, então vamos ver. Falei, então vamos ver, mas não vai dar nada, não, eu tenho certeza. Então fez, né, lá a mamografia, judiou de mim bastante, mas dentro de mim eu falava, eu tô curada, em nome de Jesus, eu tô curada, eu não tenho mais isso. Quando chegou no balcão, que eu fui levar, né, o papel lá no balcão, eu entreguei para a moça que estava ouvindo música ali, né, fazendo o trabalho dela. Falou, moça, é uma segunda mamografia, mas eu não tenho nada não. Tô fazendo o que o médico pediu. Ela só falou, amém. E eu vim para casa. Aí, no dia passado alguns dias me ligaram para buscar lá o exame, eu fui buscar, me mandaram levar no hospital daqui de perto da minha casa, eu levei. Deixei com a mocinha e a mocinha falou, o médico vai olhar, depois eu te ligo. Falei, tá bom. Só que uma semana antes, na igreja, ali na minha igreja, eles dizem assim, nós vamos orar agora, quem tem um pedido especial? Que todo mundo fala, eu em minha casa precisamos de Deus e tal. E eu falei assim, eu levantei a mão e falei assim, pastor, eu tenho um pedido especial. Eu vou fazer um exame, eu já fiz um exame. Eu vou voltar a fazer um outro exame daqui 7 dias. Mas eu vou trazer os 2 resultados aqui para mostrar para todo mundo. O antes e o depois. Ele falou, nossa, a Toninha tem muita fé. Ela disse que vai trazer. Eu quero ver esse resultado também. Eu falei, pois vai ver, porque eu vou trazer. Então, quando o médico viu lá o meu ultrassom, limpinho,
glória de quem? De Deus, para a glória de Deus. A moça me ligou, e era aqueles telefones, sabe, de casa mesmo, não era celular, não? A minha filha foi atender, mãe, é do hospital. Aí eu já fui muito feliz lá para atender, sabe? Quando eu peguei no telefone, falei, glória a Deus, como Deus é lindo, menina, Deus é lindo. Você vai dizer para mim que o meu ultrassom, minha mamografia não deu nada. Ela riu do outro lado, falou, nossa, você tem muita fé, menina. Eu falei, não, a gente não tem muita, a gente tem pouca, mas o pouco que tem, Deus honra. Fala logo aí que não deu nada. Ela falou, não deu mesmo não. O médico quer saber para onde que foi o seu problema. O médico tá aqui. Ele olhou e falou, oxe, no outro deu esse tamanho dessa mancha? Esse deu limpo? Que ele é japonês. Ué, cadê o problema dessa mulher? O diabo levou lá para os infernos, porque é de lá que saiu. Deus é lindo, Deus é tremendo, Deus faz coisa que a gente fica estarrecida, assim, sabe? Sem entender. Como pode, né? Deus ser tão poderoso como Ele é? E como pode ouvir uma pessoa assim tão pecadora como a gente é, né? A gente é tão pecadora, a gente erra toda hora, a gente no pensar a gente erra, no falar a gente erra, sabe? No agir a gente erra, em tudo. A Bíblia diz que em tudo nós pecamos. Mas nosso Deus não, nosso Deus é Deus que tem dó, Ele tem misericórdia, Ele é como uma mãe que ama tanto seu filhinho, né? Que cuida com tanto carinho, é assim que Deus faz com a gente. Às vezes você que está aí no hospital, tá vendo o meu vídeo agora? Você tá com câncer? Ou você tá com uma outra enfermidade que você fala para mim não vai ter jeito? Claro que vai! Ainda que o médico fala para você, ó, para você não tem mais jeito, é melhor desistir, vai para casa. Vai para casa. Porque a melhor coisa é quando você tá na mão de Deus. É melhor do que quando você tá na mão dos médicos. Porque Deus chega chegando, gente. Ele chega curando, sabe? Sem pedir licença, sem avisar. Ele chega e arranca a doença. Ele ressuscitou. Ele chegou no túmulo de Lázaro. Ele não precisou de ajoelhar lá, ficar chorando, pedindo para Deus, não. Jesus chegou e falou, sai para fora, Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu com vida. Deixou todo mundo assim de boca aberta, gente. Quando Jesus se encontrou com a viúva chorando, que faltava, já estava pertinho do cemitério, ele não chegou, ele não fez um sermão ali, sabe? Ele não se ajoelhou, ele só falou pro rapaz, mancebo, levanta, 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 levanta. Gente, acredita em Deus, porque Ele é poderoso. Você que está no hospital desenganado, que o médico diz já para a família, vai ficar por aqui. Vai ficar por aqui mais uns dias. É claro, porque você vai ter alta. Você vai para sua casa cantando, salmodiando de alegria. Porque Deus cura. Eu falo porque Ele curou eu. É eu que Ele curou. Eu não estou contando testemunho dos outros, estou contando testemunho meu. Que Deus é lindo, Deus é fiel e Deus é maravilhoso. Ele está aí com você, tá bom? Ele vai cuidar de você. E quando o médico falar que não tem mais jeito, Jesus vai dizer assim, chegou a minha vez de agir. E Ele vai agir na tua vida, tá bom? Fica com Deus, que Deus abençoe vocês. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. E eu amo vocês. Ficam todos com Deus. Beijo para vocês, gente.